5 sinais, 5 características de que você ou já é muito rico ou está começando a ficar rico. Por quê? Porque se você tem ao menos 3 ou mais dessas características, desses sinais que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, você pode saber que está no caminho certo de buscar a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para você que se inscreva no canal, que maratone os vídeos aqui, que compartilhe, porque isso vai me ajudar demais e vai ajudar com que o YouTube compartilhe com demais pessoas que também gostam desse conteúdo. Bom, a grande real é que todo mundo quer ser rico, mas como já dizia o primo pobre, pobre com dinheiro faz burrice. Há dúvida disso? Basta olhar quantas pessoas ficaram milionárias aí nas loterias, na Mega Sena, e quantas perderam tudo pouco tempo depois. Pois é, a grande real é que o dinheiro ele precisa crescer, o seu patrimônio precisa crescer de acordo com a sua inteligência financeira e também emocional. Ela precisa crescer, acompanhar esse crescimento, porque caso contrário você pode ruir. O simples fato de você estar assistindo esse vídeo agora já te coloca na frente de muitas das pessoas que você conhece, que convivem ali na sua família, no seu meio social, porque isso já mostra que você pensa diferente da maioria. Porque enquanto a maioria está pensando em gastar, em usufruir, em ostentar, você está pensando em acumular patrimônio, você está pensando em diversificar fontes de renda, você está começando a pensar a longo prazo. E essa é a primeira característica que eu aponto aqui, que quando você começa a investir, de fato você começa a pensar diferente, você começa a enxergar o dinheiro de uma maneira diferente, como uma energia, que é como os ricos, as pessoas de mentalidade rica, enxergam, não meramente um gasto, algo que você recebe e já pensa em gastar, como os pobres ou pessoas de mentalidade pobre normalmente fazem. O segundo ponto que eu trago aqui é que de fato a sua renda começa a aumentar à medida que você começa a ter uma mentalidade de riqueza. Normalmente você começa a estudar mais, você começa a se programar, você começa a almejar aquela promoção no trabalho, aquele salário maior, e isso vai fazendo você naturalmente ir crescendo financeiramente, porque a pessoa que você se tornou já não aguenta mais aquela zona, aquele estágio que você está. Você começa a enxergar que aquilo está pequeno para você. Um terceiro passo muito importante que você começa a perceber essas mudanças em si é quando você começa de fato a controlar o seu dinheiro, quando você toma as rédeas da sua vida financeira. Como? Evitando gastos desnecessários, evitando possíveis ostentações, evitando mostrar ser o que não é, porque afinal os ricos, pessoas de mentalidade rica, de posses, elas não precisam mostrar que são ricas, elas simplesmente são e vivem naturalmente, enquanto as pessoas que precisam dessa validação de que está numa boa condição financeira, normalmente compram ali um carro parcelado, compram ali o iPhone do ano, para poder se afirmar como uma pessoa rica, essa pessoa só está assinando o seu atestado de pobreza e está mostrando que ela está longe de chegar à riqueza plena. E o quarto passo que eu venho trazer aqui é que de fato você começa a investir mais em conhecimento. E esse investimento eu estou falando nem só do financeiro, de comprar livros, de comprar cursos, também de começar a consumir conteúdos mais interessantes, assim como esse vídeo que você está vendo. Inclusive, volto a te convidar novamente a se inscrever no canal, a assistir outros vídeos aqui, porque isso vai abrindo a sua mente. E se hoje eu sei o que é uma bolsa de valores, o que é a B3, o que é o índice Dow Jones, o que é o IFIX, o que é o Ibovespa, foi tudo porque um belo dia eu decidi que eu não seria mais pobre, que eu ia começar a construir a minha riqueza para poder colher lá na frente. E então, pesquisando, aprendendo dia a dia, pouco a pouco, eu fui me informando e hoje eu sei o que é tudo isso. Eu não sou um PhD, mas quando eu escuto na TV, quando eu escuto na internet as pessoas falarem da bolsa, do índice, da queda, da subida, das ações, eu já estou um pouco mais familiarizado e isso também me coloca um passo à frente, alguns passos à frente das pessoas ao meu redor, porque normalmente elas não vão entender o que é aquilo e eu não apenas entendo, como muitas vezes enxergo como oportunidades ali de aportar, de comprar ações na baixa, de entender quando a Selic está alta, o que são as oportunidades, e isso é o conhecimento, e esse conhecimento também é valoroso, a gente começa a entender quando se adentra no mundo dos investimentos. E o quinto passo é quando você de fato começa a perceber que o seu dinheirinho começa a gerar mais dinheiro, seja por meio de valorização, de dividendos, o tempo que ele está ali investido numa renda fixa, e que faz você perceber que está progredindo e não vai querer voltar àquela estaca zero. Por esse motivo que você começa a entender que certas compras, certas ostentações não são tão importantes, você começa a priorizar para onde de fato vai o seu dinheiro. Mas um detalhe interessante é tentar perceber que não precisa aportar
tudo, todo o tempo todo. Você não precisa deixar de viver. Desde o momento que você se paga primeiro, paga-se primeiro, o restante do seu dinheiro você pode e deve usar para a família, deve usar para lazer com aquilo que te faz bem. Desde que uma parte do seu salário, uma parte do seu ordenado necessite estar trabalhando para si. Eu confesso que de fato não gosto muito desses papos meio coach, desses papos meio de virada de chave, mas a vivência, o dia a dia me mostrou que de fato não é só aportar, não é só investir, não é só guardar. Você precisa, antes de qualquer coisa, entender aonde você quer estar, onde você quer chegar daqui a 5, daqui a 10 anos, porque é isso que vai te guiar nos seus próximos passos. São esses passos que vão te levar, que vão te colocar num caminho muito mais próspero. Então comenta aqui embaixo se você tem alguma dessas características, se você já se vê progredindo financeiramente, porque isso vai só não me motivar, mas também motivar os outros colegas que estão procurando esse bem comum. Então se ficou até aqui, eu agradeço demais. Nos vemos numa próxima e tchau!